Aproveitando a importância desse assunto, a preocupação mundial com essas questões nucleares e sobre essa queda de braço, né, entre Rússia e os Estados Unidos, às vésperas da guerra na Ucrânia completar um ano, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, PhD em Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggio. Professor, bem-vindo como sempre à programação da CNN. Tudo bom, Elisa? Prazer conversar com você, com quem nos assiste aí pela CNN. Ótimo poder ouvir-te sempre. Essa discussão nuclear, professor, em quais aspectos a gente precisa ficar preocupado? Quais aspectos o senhor destacaria desse embate neste momento entre Rússia e Estados Unidos? Olha, Elisa, esse é mais um passo nesse processo já gradual de deterioração das relações entre Estados Unidos e Rússia que a gente tem visto, né? Na verdade, o Putin anunciar a saída desse tratado, na verdade, é inteiramente simbólico, porque o Putin já não estava necessariamente respeitando cláusulas do tratado, que é um tratado que envolve, por exemplo, uma inspeção dos arsenais russos. E o Putin já não estava permitindo inspeção dos arsenais russos já há algum tempo. Então, isto é uma iniciativa simbólica nesse sentido, mas também para pressionar o Ocidente e os Estados Unidos a não mais continuar apoiando a Ucrânia nesta guerra. Nós estamos vivendo agora, Elisa, um momento de maior tensão entre as duas grandes potências desde meados da Guerra Fria. Eu diria que mesmo em momentos da Guerra Fria, por exemplo, nos anos 70, esses acordos de limitação de armas foram, muitos deles, assinados durante a Guerra Fria, né? Nos anos 70, o presidente Nixon foi a Moscou, você lembra quando teve o encontro do Reagan com Gorbachev? Então, mesmo durante a Guerra Fria, houve momentos de negociação entre Estados Unidos e União Soviética. O que nós estamos vendo agora é um momento de altíssima tensão em que não parece haver, pelo menos no curto prazo, qualquer possibilidade de negociação entre Rússia e Estados Unidos, e as tensões estão num crescente, né? Eu acho que a gente está muito mais próximo de uma situação como nos anos 60, né, que acabou dando, quem estuda história vai lembrar da crise dos mísseis cubanos, né, no início da década de 60, que foi um período de grande tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Então, estamos mais próximos desse início de Guerra Fria do que no momento de distensão que houve durante os anos 70. Eu diria, portanto, que é mais um passo, então, em direção ao aumento das tensões entre Estados Unidos e Rússia, que parece que é o que caracteriza as relações internacionais desse século XXI. Professor, eu estou aqui te ouvindo e lembrando que no começo do conflito entre Ucrânia e Rússia, da invasão pela Rússia, vocês professores, né, conteudistas no assunto, explicavam que, até numa guerra tem organização, até numa guerra tem regras. Então, eu quero te ouvir, me chamou a atenção o que acabaram de dizer, a inspeção dos arsenais, né, que existe uma inspeção de arsenais russos. Como é que isso funciona exatamente? Porque, em teoria, são assuntos sigilosos, mas eles também devem ser inspecionados? Esse é um dos principais dispositivos de qualquer tratado de controle de armas nucleares estratégicas, né? Mesmo no âmbito, por exemplo, da ONU, né, existe a Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma agência cujo uma das principais funções, eles são responsáveis por fazer essas inspeções em instalações nucleares, né? Então, sempre que você assina um acordo de controle de armas nucleares, não basta a palavra, né? Quando você assina este acordo, você também está permitindo que os seus arsenais sejam inspecionados, né? Veja que, por exemplo, a Coreia do Norte era parte do chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear, né, o TNP. Esse tratado também incluía inspeção dos arsenais norte-coreanos. Quando a Coreia do Norte decidiu que iria, de fato, construir armas nucleares, eles simplesmente saíram do tratado, portanto, expulsaram os inspetores e não houve mais a inspeção dos arsenais norte-coreanos. Então, este é um dispositivo que é chave para qualquer acordo em termos de redução ou de controle de armas nucleares. E isso que eu quis dizer, na prática, o Putin já não estava permitindo a inspeção do seu arsenal. Professor, nós estamos aqui às vésperas, né, da guerra completar um ano. Eu quero te ouvir sobre isso. A gente mantém, evidentemente, sempre uma esperança de poder ouvir a notícia, chegou ao fim a guerra. Mas é um pouquinho ilusório, o senhor avalia neste momento? O senhor avalia que a gente deve ainda acompanhar isso por quanto tempo? Eu diria que se a gente tomar como base, por exemplo, outras guerras da história, né? Se a gente colocar, por exemplo, a própria ocupação americana do Iraque, a ocupação americana do Afeganistão,
ou os próprios soviéticos, quando foram ao Afeganistão, isso são guerras, Elisa, de décadas, né, que duraram um tempo muito grande, né? Então, o tempo da guerra vai depender muito da correlação de forças. O que nós temos aqui é um caso clássico de uma grande potência invadindo um país menor, né? E isso gera uma resistência, gera uma guerra de guerrilha, e essas guerras costumam ser relativamente longas. E nesse caso, em particular, a Ucrânia tem contado com o apoio de outras grandes potências, como é o caso dos Estados Unidos, o que indica, portanto, que a guerra pode sim se estender bastante. A grande aposta do Vladimir Putin é que os americanos vão se cansar dessa guerra, como se cansaram, por exemplo, da guerra do Vietnã. E a gente já tem alguns indícios disso, né? A pesquisa do começo desse ano indicava que 60% dos americanos eram favoráveis ao envio de armas para a Ucrânia. Esse número agora está em 49%, ou seja, o apoio da população americana já há algum desgaste. E eu creio que o Putin ele aposta um pouco nisso. Joe Biden esteve, né, dias atrás na Ucrânia. Em teoria, pelo menos do que foi divulgado, teria sido uma visita surpresa e ele foi até o prédio do governo e encontrou Volodymyr Zelensky. Em quais aspectos o senhor avalia que essa visita pode ter significado uma afronta ainda maior? E até a normalização, professor, está ali a imagem. Eles caminhando e as sirenes tocando, né? A gente observa ali uma normalização, um cotidiano da guerra já. As pessoas vão se habituando. Sem dúvida. Eu acho que veja que tem um peso simbólico essa visita do Biden, é uma visita importante, não é como o presidente americano que visitava antigamente o Afeganistão ou o Iraque, que eram países em que os Estados Unidos tinham uma presença militar muito forte. Na Ucrânia, os Estados Unidos não têm uma presença militar muito forte, né? O que significa que, portanto, é uma visita que tem muito mais riscos do ponto de vista de segurança, né? E, simbolicamente, é importante o presidente americano estar em Kiev. Veja que um ano passado da guerra, quem está em Kiev é o presidente americano, não o presidente russo. E isso, simbolicamente, é um indicativo para o Putin que a guerra certamente não está seguindo os rumos que ele imaginou que ela fosse seguir no começo, né? De novo, para fazer um paralelo aqui com a Guerra Fria, porque é irresistível, né, esses paralelos, quando o John Kennedy foi a Berlim Ocidental para dizer que não, aqui nós vamos defender Berlim Ocidental. Teve um efeito simbólico também bastante importante. Eu acho que essa viagem do Biden à Ucrânia também, simbolicamente, do ponto de vista externo e doméstico, né, vamos lembrar que o Biden ainda está considerando concorrer à reeleição, tem um peso muito importante. Professor, sempre fantástico poder ouvi-lo. Pena que o assunto é tão adverso, é sinônimo de dor, de morte, de guerra, mas ter acesso à história é sempre engrandecedor. Obrigada. Professor Carlos Gustavo Poggio, doutor em Relações Internacionais. Bom dia.